hoje, a gente vai, na verdade, focar mais nessa parte de transferência e visto. Então, qual que é o nosso webinar agora? Ele fala como são os processos para ser um aluno internacional. E isso dando ênfase, como eu já falei novamente, a transferências e visto, tá? Com Regina Carvalho. Então, Uhum. gente, Regina, ela vai explicar o funcionamento dessas transferências para as universidades norte-americanas, esclarecendo sobre a obtenção do visto para esse aluno que quer fazer uma educação internacional nos Estados Unidos. E eu queria falar um pouquinho dela, assim, só um pouquinho mesmo, porque ela tem um currículo maravilhoso e extenso, né, gente? Porque, assim, Regina, ela é brasileira, tá? Mas ela mora nos Estados Unidos há mais de 20 anos. E então, ela tem mais de 21 anos de experiência na área de Student Service e atua há quase 6 anos como District Director, International Student e Enrollment Services em Fort Lauderdale, na Broward College dos Estados Unidos, que é a nossa querida Broward College que nós representamos aqui institucionalmente, tá, gente? Regina, satisfação enorme de receber você aqui. Muito obrigada pela sua presença. E agora a bola é com você. Tá ok, perfeito. Obrigada, Gleice. Acabou a música, gente. Ok, então, obrigada, Gleice, novamente. Nós vamos Imagina. conversar sobre o processo de transferência para estudar nos Estados Unidos, o processo da entrevista para o visto de estudante F1 e algumas coisas que vocês precisam saber para terem mais sucesso nesse visto, né? Para quando forem pedir esse visto de estudante. Quando a gente fala de transferência, nós estamos falando, vamos enfocar um pouco nos alunos da Broward College em Belo Horizonte, por exemplo. Você sabe que você termina o segundo grau, o ensino médio, aplica para uma universidade nos Estados Unidos e eles vão te pedir uma série de coisas, por exemplo, proficiência em inglês, TOEFL, cartas de recomendação, determinadas notas, tem uma série de coisas que eles pedem, né? Para os alunos que vão para esse programa da Broward College em Belo Horizonte, é muito mais simples. E o que que é Broward College, né? A Gleice estava explicando mais ou menos a Broward College, como funciona. Nós somos uma faculdade pública no estado da Flórida, são 28 faculdades públicas como a Broward, e são 12 universidades estaduais aqui na Flórida. Então, existe um acordo entre as faculdades, essas 28 state colleges e as 12 state universities, onde o aluno pode terminar o segundo grau, o ensino médio, e fazer os 2 primeiros anos do bachelor's degree, do bacharelado, faz em um state college como a Broward, e depois transfere para umas dessas universidades, tanto na Flórida como em qualquer outro estado nos Estados Unidos. O processo é bem simples. Na Flórida, muito mais, porque é lei esse processo de transferência. Então, por que que isso beneficia o aluno? Vamos supor, na Flórida, nós temos universidades estaduais que estão entre as 100 melhores dos Estados Unidos. Por exemplo, a University of Florida, que está em Gainesville, está entre as 10 melhores nos Estados Unidos. Então, imagina, um aluno saindo de um ensino médio no Brasil e aplicando diretamente para a UF em Gainesville. Quais são as possibilidades que esse aluno seja aceito, não é? Pode ser difícil, né? Pode ser que não, mas pode ser um pouco complicado. Agora, sendo um aluno já do estado da Flórida, da Broward College, por exemplo, o aluno já fez os 2 primeiros anos, e para transferir para a UF, por exemplo, é muito menos complicado. Nós temos vários alunos que saem da Broward College e vão para a UF. Um exemplo, né? Tenho muitas outras universidades, como a Florida International University, que fica em Miami. O meu filho mais velho, ele fez 2 anos na Broward e depois ele foi para a FIU, Florida International University, se formou como engenheiro civil antes dos 21 anos. E o meu filho mais novo também já fez os 2 primeiros anos aqui na Broward College e transferiu para uma universidade privada, Nova Southeastern University. Eu estou dando um exemplo
colocando os meus filhos como exemplo, porque se o programa é bom para os meus filhos, com certeza vai ser bom para todos vocês, né. E então falando do processo de transferir, eh, quando a pessoa faz esses 2 primeiros anos, por exemplo, em Belo Horizonte, ah, o processo de transferência vai ser mais simples. Eles vão o que eles precisam fazer é aplicar, inscrever, a essas universidades que eles querem ir o quanto antes, porque o processo de aceitação, né, nos Estados Unidos, ele funciona bem antecipadamente. Vamos supor, uma pessoa que quer começar a estudar em agosto do próximo ano, em novembro desse ano, eles já vão começar a receber as cartas de aceitação nesse novembro para começar a estudar em agosto do ano que vem. Então é tudo muito antecipado. Então o aluno tem que, aplicar, se inscrever o quanto antes, mandar os documentos que eles pedem, né, comprovante de conclusão de ensino médio, o histórico de todas as universidades que frequentou, inclusive o histórico da Broward College, das aulas que fez com a Broward. A diferença é que o histórico da Broward não é o histórico que é produzido ou feito em Belo Horizonte, sai aqui de Flórida e diretamente para as universidades onde eles querem ir, tá. Outras coisas que as universidades vão pedir é, por exemplo, comprovante de, capacidade financeira, que o aluno tenha capacidade de pagar pelas aulas, de pagar por moradia. São coisas que eles também vão pedir, declarações juramentadas, cartas bancárias, né, para ser aceito. E quando o aluno é aceito nessa universidade, eles vão receber uma carta de acceptance, né, acceptance letter, e o formulário I-20, Form I-20. O I-20 é um documento que as escolas, emitem, que diz que o aluno foi aceito como estudante internacional, e é um dos documentos que eles precisam para marcar entrevista com a embaixada, o consulado americano para pedir o visto de estudante F1, tá. E o quanto antes você receber esse formulário, o quanto antes você vai poder marcar a sua entrevista no consulado. O consulado só vai colocar aquele selinho, aquele visto no passaporte de estudante, o mais cedo que eles vão fazer seria 120 dias antes do programa começar. Então, você pode receber a sua carta de acceptance E-20 antes, mas o visto mesmo, eles só dão 120 dias antes, né. E o mais cedo que você pode entrar nos Estados Unidos, depois que esse visto foi, aprovado, seriam 30 dias antes das aulas começarem, do programa começar. Então, o processo de transferência, como eu estava explicando, é baseado nas suas notas, no seu, proficiência em inglês, sua capacidade financeira de estudar e o programa que você está querendo aplicar, a universidade para onde você quer ir. Então pode ser um pouco complicado, pode ser mais simples quando você já faz esse Associate of Arts Degree, que são os 2 primeiros anos do bacharelado. Se vocês tiverem mais perguntas com relação à transferência, a gente vai deixar para o final da apresentação e eu posso lhe explicar depois, então, mais coisas sobre a transferência. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o visto, né, como que o que é necessário para esse processo, do visto, porque a entrevista para o visto F1 para estudantes internacionais dura apenas uns 3 minutos. Na verdade, o visto de estudante, o oficial do consulado vai decidir se vai lhe dar o visto ou não nos primeiros 30 segundos, quando está conversando com você durante a entrevista. Normalmente, esses oficiais entrevistam mais ou menos 20 candidatos por hora. Então 20 pessoas por hora são 3 minutos, né, 3 minutos por candidato. E às vezes, esses 3 minutos pode ser, assim, uma tempestade perfeita, porque a pessoa pode estar o candidato pode estar nervoso, porque vai conversar pela primeira vez com um funcionário do governo americano, pode ser que tenha uma barreira de idioma, né, ou não sabe muito bem inglês, pode ficar, confuso.
Às vezes pode ser uma incompreensão cultural, talvez o funcionário do consulado seja novo naquele local e ainda não entendeu muito bem a cultura do local. Vou dar um exemplo, por exemplo, eu ouvi uma história de um ex-funcionário de consulado que trabalhava no consulado na China, e foi um casal com os pais para pedir o visto de turista, e esse casal disse que eles estavam vindo para os Estados Unidos de lua de mel e queriam trazer os pais na lua de mel, né. Então o visto foi negado imediatamente, porque como que vai levar os pais numa lua de mel? Só que a pessoa era nova naquele local, naquela região, e não entendeu que naquela cultura era normal os filhos levarem os pais na lua de mel, porque era uma forma de agradecer por tudo que eles tinham feito, para eles como os filhos, né. Então pode ser que exista isso, uma idioma ou incompreensão cultural no momento, e isso pode afetar a sua entrevista também. Então vamos discutir algumas coisas sobre esse processo de entrevista para o visto F1, como decisions are final, don't get in trouble, 214B refusal. Refusals are difficult to overcome. Administrative processing interviews are in English. The visa record is for life. Documents are not important. Tá? A gente vai falar sobre todos esses detalhes aqui. Ok. Então, decisions are final, né? Existe a doutrina de não revisão consular, por isso que a gente diz que o visto é final, a decisão é final. O que que significa isso? Significa que quando o oficial do consulado decide que vai lhe dar ou não vai lhe dar o visto, se o visto é negado, essa decisão nem o embaixador pode mudar. Ninguém pode mudar essa decisão do oficial. Tá? Então, o que acontece é que a entrevista tem um risco extremamente alto. Para os vistos F1, fica cada vez mais difícil conseguir o visto se ele foi negado pela primeira vez. Fica complicado se é negado. Os funcionários consulares, eles estão sobrecarregados, eles têm que tomar decisões com base em informação muito limitadas, o tempo é mínimo, né? 3 minutos de uma entrevista. Então você não pode confiar em documentos, aquela pastinha cheia de documentos, não pode confiar nisso, tem que ser a sua entrevista. O importante é como o solicitante do visto se apresenta, como você se apresenta para aquela entrevista. Como eu falei, os oficiais têm 3 minutos por candidato para descobrir qual é a situação desses candidatos, quais são os seus motivos, por que vocês estão indo para os Estados Unidos estudar. Portanto, a entrevista é baseada não na sua entrevista, mas é baseada em 10.000 outros candidatos que eles entrevistaram antes. A decisão deles é baseada na experiência anterior que eles têm, né. Então, o que que a gente faz para ter mais sucesso nessa entrevista? Uma outra coisa é que don't get in trouble, né, don't get in trouble, que, às vezes a pessoa já esteve aqui nos Estados Unidos antes com visto de turista, e aconteceu algo, e esse algo vai interferir nesse processo de aplicar para o visto de estudante. Por exemplo, as prisões são julgadas com muita severidade aqui nos Estados Unidos. Uma prisão por DUI, que é Driving Under the Influence, ou dirigindo sobre a influência, por exemplo, a pessoa bebeu, está alcoolizado e está dirigindo, né, bêbado, isso é é assim, muito severo nos Estados Unidos. Então, é uma pessoa que teve uma prisão por DUI, vamos supor, esteve aqui como turista e aconteceu algo assim, o visto com certeza vai ser negado. Então, é importante a pessoa don't get in trouble, né, não entre em problema. Porque você pode vir aqui como turista passear e algo acontece, então seja consciente de que você não pode entrar em problemas com a lei. Ok. Refusals are difficult to overcome. Na verdade, quando uma pessoa tem um visto negado e depois vai novamente
pedir o visto novamente, o oficial que está te vendo pela segunda vez, ou terceira, ou quarta vez, vai olhar todos os comentários que tem no sistema deles, que foi feito pelo oficial anterior. Então, eles não vão te olhar por primeira vez como se nada tivesse acontecido. Se o visto foi negado antes, eles vão ler todos os detalhes que aconteceu antes. É possível também que eles peçam ao colega de trabalho informação sobre se você lembra dessa pessoa que você conversou há uma semana atrás, que você negou o visto, então eles podem até consultar um com os outros. Não é impossível conseguir o visto depois que foi negado, só fica difícil, mais difícil por cada vez, sabe? Talvez você já tenha escutado sobre o 214B, é uma lei, que é o for lack of ties. E o que significa isso? O que cobre essa 214B refusal? Na verdade, cobre tudo, né? É sobre não passar o sexto sentido do funcionário consular. Quer dizer que você não demonstrou ao funcionário consular que superou a intenção de ser imigrante. Da forma como a lei foi redigida, essa lei, ela presume que você seja alguém que pretende migrar para os Estados Unidos, ao menos que você convença o funcionário consular do contrário, que não é isso que você quer. Então, para ilustrar, você pode ser que você não demonstre laços com seu país, então provavelmente o visto vai ser recusado, né. Mas na realidade, cobre tudo. De repente a pessoa está nervosa durante a entrevista, então eles vão pensar: "Mas isso não é normal, esse nível de nervosismo não é normal". Então eles podem negar, usando o 214B por esse motivo, né. Talvez, você não demonstrou para o oficial de imigração do consular, né, que você, eh, realmente queria vir para os Estados Unidos para estudar. De repente eles acharam que você queria vir para ficar, ou a pessoa não gostou da maneira como você estava vestido, ou você não tem uma aparência de ser estudante. Então existem muitos motivos que eles podem utilizar esse, 214B como refusal. Então você pode aplicar novamente, se inscrever novamente para o visto, mas a questão que o oficial vai pensar é o que é diferente essa semana do que foi da semana passada. Tem alunos que fazem isso, eles, hoje o visto foi negado, e semana que vem eles vão de novo pedir, e o oficial vai falar: "Mas que é diferente nessa semana do que foi a semana passada?". Ou o que está diferente nesse mês com relação ao mês passado, quando o visto foi negado? Mas também pode ser que o funcionário tenha perdido alguma informação que era importante e não foi dada da última vez. Por exemplo, o aluno pode ser jovem, solteiro, e eles vão pensar: "Você vai, mas não volta, né, o visto foi negado". Mas ninguém informou que a família tem negócios e que, esse aluno tem, todas as possibilidades de trabalhar na companhia dos pais, e isso não foi conversado, ninguém disse, né, quer dizer, uma informação nova. O administrative processing, o que abrange esse administrative processing? Na verdade, abrange tudo. Por exemplo, o aluno tem no I-20, o formulário I-20, dizendo que as aulas vão começar no dia 12 de maio, mas a pessoa está indo para a entrevista no dia 20 de maio. Então, como que você está vindo para uma entrevista dizendo que o seu programa começa dia 12 e hoje é dia 20? Então eles podem colocar isso no administrative processing para você contactar o designated school official da escola que te deu o I-20 para mudar as datas, porque as datas não combinam, né. Ou o passaporte está prestes a expirar. O seu passaporte tem que estar válido no mínimo 6 meses a partir do dia que você vai entrar no país,
né. Então, se o passaporte está por expirar, eles podem, colocar essa entrevista em administrative processing. Ou o programa que o aluno pretende estudar nos Estados Unidos pode ser delicado para o governo americano, então eles podem decidir que não vão lhe dar o visto por isso, ou vão, eh, eles têm que fazer mais, pesquisa ou research sobre o assunto, né, porque você quer um programa que pode ser algo delicado. Ou eles podem estar fazendo uma investigação de fraude, eh, tem um certo país que eu me lembro uma época, tinham muitos alunos, aplicando desse país, e acontecia que todas as vezes eles perdiam as I-20s, e pediam uma I-20 nova, e que precisavam de uma I-20 nova. Então a gente descobriu depois que existia um processo de fraude, gente pedindo I-20 e fazendo uma fraude e dando para outros. Então, pode ser que eles podem achar que seja um caso assim, eles vão investigar, vai entrar então num processo de administrative processing. Ou eles podem estar esperando o fingerprinting, né, pra pessoa fazer. Na moral da história é que você precisa acertar da primeira vez, levar tudo certinho, preparar tudo direitinho, para evitar o administrative processing, para que isso não aconteça com você. E the visa record is for life. Por que que é importante saber isso? É importante porque o funcionário consular pode estar te fazendo uma pergunta que ele já sabe a resposta. Então, por exemplo, vamos supor que você está lá pedindo visto de estudante, o F1, e o funcionário vai te perguntar: "Você já teve um visto negado antes?" Aí você fala: "Não, eu não tive, mas há 5 anos atrás o seu visto de turista foi negado", e você disse que nunca foi negado. Então isso já faz com que o oficial não acredite em mais nada do que você vai falar, entende? Porque eles estão te fazendo uma pergunta que eles já sabem a resposta. Todas as vezes que você vai ao consulado, à embaixada consulado para pedir um visto, essa informação fica nos records dele por vida, não desaparece. A outra coisa é que, as entrevistas para o visto de estudante são feitas em inglês, tá. Mesmo que você tenha recebido uma I-20, o documento I-20 para estudar inglês como segundo idioma, English as a second language, ah, eles vão te fazer a entrevista em inglês. E por que que eles fazem isso? Porque eles querem garantir que você vai ter a capacidade de se comunicar, que você não vai chegar nos Estados Unidos, vai se perder e não vai conseguir falar com ninguém. Então, esse é o motivo pelo qual, para visto de estudante, a entrevista vai ser em inglês. Então tem que saber o idioma, tem que se preparar. Para os alunos da Broward College em Belo Horizonte, isso não é nenhum problema, porque todo o programa é em inglês. Todas as aulas são em inglês. Quando eles se formam nesse programa, se graduam nesse programa, o histórico, sai da Broward College aqui em Fort Lauderdale, as aulas foram em inglês, então esse problema eles não têm, com certeza. Ok. E documentos não são importantes. Por que que eles não são importantes? Porque, eh, os documentos podem ser que eles tenham sido fabricados, podem ser que eles não sejam verdadeiros, então o oficial consular não vai, ficar te pedindo, documentos e documentos para comprovar a sua intenção. O que eles querem é falar com você. Eles querem, saber quais são os seus motivos para vir estudar nos Estados Unidos. Existem alguns documentos que são necessários, claro, isso é óbvio. Então, o que que é necessário? É necessário para um candidato a visto F1 levar o passaporte válido, que seja válido no mínimo por 6 meses a partir do momento que a pessoa quer entrar nos Estados Unidos.
é necessário levar a página de confirmação, da entrevista, que é o DS-160, foto recente do passaporte e o formulário I-20. Esses são necessários, claro que você tem que levar. Outros documentos que você deve se certificar, se vão pedir ou não, para saber que documentos são esses, você deve ir ao site da embaixada ou consulado americano, onde você vai fazer a sua entrevista, para saber o que mais, quais outros documentos são necessários. Por exemplo, cartas de banco do seu patrocinador, documentos de moradia, tem países que pedem comprovante de que você, tem uma casa, sua família tem casa, reside naquele país, coisas assim. Eh, mas dizer que você vai levar documentos e documentos e que eles vão verificar tudo e é baseado nisso eles vão aprovar o seu visto, não vai ser assim, porque lembre-se, eles só têm 3 minutos, então eles só querem ver o que é necessário. Outra vez, o que é importante é que eles querem falar com você. So, things that you need to know, tá? Como você se apresenta nessa entrevista é crucial, é muito importante. Como interagir com o funcionário consular? Como explicar suas motivações para querer estudar um curso específico nos Estados Unidos? Quais são os seus objetivos e aspirações? Faz sentido para alguém da sua idade? Nada memorizado, não pode ser um discurso, tá? Você não pode memorizar o que você está falando, mas você tem que ter uma ideia, do que é que você está falando, né? Então, os alunos precisam estar preparados para a entrevista. E quais são as perguntas que eles vão te fazer para verificar se você está preparado ou não para essa entrevista, não para vir para os Estados Unidos estudar. Eles vão perguntar, por exemplo: "Você se inscreveu em outras escolas? Por que que você escolheu essa escola?". Então, você não vai dizer que você escolheu, estudar numa determinada escola porque as árvores são lindas no campus, ou porque o clima é maravilhoso. Não é a resposta que eles querem ouvir, né. E tampouco porque você pesquisou no Google e achou essa escola no Google. Não, porque, essa resposta precisa fazer sentido. De repente, você tem um tio que mora perto da escola e você vai morar com o tio, isso faz sentido. Ou um amigo seu, uma amiga veio aos Estados Unidos, estudou nessa escola e te indicou, disse que o programa é maravilhoso, que a escola é maravilhosa, faz sentido. Ou porque você estava aqui de férias e você foi visitar algumas escolas e você achou que essa era melhor para você, também faz sentido. Então é muito importante saber, eh, se v eles querem saber se você se inscreveu em outras escolas, e como que você escolheu essa escola para onde você vai? Então pensa, pode ser que é porque tem um programa de International Relations que você leu que eles receberam prêmio sobre esse programa que é excelente, e é isso que você quer estudar, porque você quer ser um diplomata no futuro, e é o que você quer estudar. Ou porque você quer ser piloto de aerolíneas e essa faculdade tem um programa para piloto comercial, e esse programa é feito em 2 anos e você então quer estudar lá, porque você tem intenção de voar para Blue, né, para azul. Mas então por que que você escolheu a escola? A outra pergunta que eles querem saber é se a escola para onde você está indo, se ela é legítima, entende? Essa escola é boa, é legítima? A pessoa tomou uma decisão legítima sobre isso? Como surgiu o processo de eliminação na escolha da escola? Porque você não vai escolher uma escola e é para essa que você vai, não é? Você tem que escolher várias escolas. E como foi que você, eh, como que foi o processo de eliminação até você escolher qual a escola que você queria ir, tá? Pensa nisso. Isso é tudo para você pensar, quando você for à sua entrevista, para você saber como que você vai responder essas perguntas, porque é isso que eles querem ouvir. Outra coisa que eles querem saber é se você tem o dinheiro para pagar os cursos da universidade e moradia.
quem é que está pagando por esses custos? Quem é que está pagando pelas aulas? Quem é que está pagando pelos seus living expenses, né, moradia, casa, comida? E você precisa, talvez você precise comprovar isso, lá com uma carta do banco mostrando que a pessoa tem o dinheiro na conta, mas eles precisam saber. Quais são os planos após a graduação, após o diploma? Você vai voltar para o Brasil depois que você se formar? Porque lembra, o visto F1 é de não imigrante, é para vir estudar e voltar para o país, para exercer a sua carreira no seu país. Então, eles querem saber se a sua intenção é de ficar nos Estados Unidos, o visto certamente vai ser negado. Mas se a sua intenção é de vir estudar e voltar, então, faz sentido, né. E cada vez que você dá uma resposta, essa resposta vai gerar as próximas perguntas, né. Então, pensa bem no que você está falando. Hã, por exemplo, um aluno que está indo para uma escola, mas considerou outra escola, por que que o aluno não foi para essa outra escola? É o tipo de pergunta que quando você fala, eles vão perguntar outra, né, vão fazer baseado na sua resposta. Muito importante. Eh, por que você escolheu a escola, por que você escolheu o programa, qual foi o seu processo de eliminação até você decidir que essa era a escola onde você queria ir. Outra coisa que eles vão, prestar atenção durante a sua entrevista é a maneira como você se veste, tá, para sua entrevista. Na verdade, a entrevista começa quando você entra na sala de espera. Você está lá esperando ser chamado para a entrevista. Sua entrevista começou na sala de espera. Eles estão te olhando se você está nervoso, como você está vestido. Então é importante que você esteja preparado, calmo e saiba responder essas perguntas. Hã, então, código de vestimenta para a entrevista do visto F1, nada de calças de moletom, tops, óculos escuros, nenhuma roupa que você esteja usando pela primeira vez e que não possa se sentir confortável nela. Porque às vezes tem um aluno que põe, uma roupa que nunca usou antes e se nota que aquilo não está normal, né. Então, você tem que se sentir, não tente muito, seja natural, seja você mesmo, tá bom? Mas preste atenção no que está como está se vestindo e como está se portando durante a espera. Explique a intenção de fazer o treinamento prático Optional Practical Training, OPT, se você tem desejo de fazer isso. O OPT, Optional Practical Training, é 1 ano de trabalho para ganhar experiência, no que você estudou, no seu field of studies. Então, se você ouviu falar no OPT e você quer fazer esse trabalho depois que você se formar, não tem nenhum problema, só explica por que que você deseja fazer esse trabalho. Então vamos supor que você tenha feito um bacharelado de logística, logistics, supply chain management, né, e você então, quer fazer 1 ano de optional practical training, OPT, depois que você se formar, para você ganhar experiência, porque quando você voltar para o Brasil, a sua família tem essa companhia de importação e exportação, de cargo, e você quer ter a experiência em uma companhia americana para ver como eles fazem, para você trazer essas ideias para a companhia da sua família e trabalhar nesse sentido. Então não tem nenhum problema trabalhar no OPT depois da formatura, contanto que você, consiga explicar a sua intenção, por que que você quer fazer. A outra pergunta que às vezes as pessoas fazem: "E se eu tenho parentes que moram nos Estados Unidos, isso dificulta a obtenção do visto de estudante?" Depende, depende. Se toda a sua família está nos Estados Unidos e você é o último, e você é um aluno não tradicional, o que que é um aluno não tradicional? É um aluno mais maduro, não é um aluno que terminou o ensino médio agora, é um mais maduro, e você está anos fora da escola, e agora você quer estudar inglês, né. Então o funcionário consular pode olhar para isso com um pouco de desconfiança, porque, não faz sentido, né. Faz sentido? É isso que eles querem entender.
Agora, vamos dizer que você tem parentes que se mudaram para os Estados Unidos há muitos anos e você de vez em quando mantém contato, então isso é compreensível. Então, dizer que você tem familiares que moram nos Estados Unidos, pode ou não, atrapalhar o seu processo da entrevista, mas, o principal é que você tem que ser honesto ou honesta sobre a situação, ok? Eu gostaria também de, indicar essa companhia Argo, é uma companhia excelente, eles ajudam os alunos que estão em processo de pedir um visto de estudante para preparar os alunos para essa entrevista. É uma companhia que, foi fundada por ex-funcionários consulares. Que são pessoas que, entre eles têm décadas de experiência entrevistando e aprovando e negando vistos. Vou tentar mostrar para vocês agora um vídeo, vamos ver se dá certo, né. If you want to know why you're so tired so often, look at this banana. Não é isso. It's fresh, bright. Um minutinho. Será que eu ainda estou mostrando? Tô, né? Meu screen, vocês estão vendo o vídeo? Tá mostrando o vídeo, tá. Ok. I think most people don't realize that the entire immigration process to the United States can hinge on this one interview. When I was a former immigration attorney, we would always send our applicants in thinking that, oh, those documents are the most important thing. And what I discovered as a visa officer was that those documents might not be as important as we thought. I used to see people get denied because they were misled or given bad information by people who really didn't know the process. I think attorneys and agents and consultants would like to help get that visa interview just right, but they just don't know how. And Argo is the how. Once in the application, Argo serves as the user's interactive guide through a simple step-by-step process. Argo begins by gathering all the information necessary for one of our former consular officers, or ARGOFs, to evaluate their case. After confirming the user's time zone, Argo pairs the user with a qualified ARGOF that matches their unique search criteria. Once an interview time is selected, Argo will direct the user to a secure page to enter their payment information, and final interview confirmation is sent. The interview itself is a structured 30-minute consultation that looks something like this. So during the first 5 minutes, the ARGOF will introduce themselves and give a little background on the visa interview process. And over the next 15 minutes, they will conduct one or more mock visa interviews and follow each with some constructive feedback. And the remainder of the time is used for anecdotal advice unique to their case, as well as Q&A. Alright. Então é uma companhia que eu conheço e que eu recomendo para os meus alunos quando eles querem alguém que realmente saiba, prepará-los para a entrevista. Então agora eu vou abrir, o floor, né, para perguntas. Vamos lá, pessoal, é um momento legal aí de fazer as perguntas. Quem quiser fazer as perguntas pode fazer no chat, que a gente está aqui atento para passar para a Regina. Uhum. E são muitas informações, né, Regina? A gente acha que não há uma decisão subjetiva, mas há, né? Eu achei Uhum. fantástico isso, que a gente, através mesmo de percepções, de intuições do próprio entrevistador, né, É, que o aluno ele pode não ter o visto, né? exatamente. Pela pessoa estar nervosa, ou não estar vestida apropriadamente para uma entrevista, entende?
quer dizer, no final da história não adianta toda aquela papelada que eles vão levar um dossiê, não, tem que se preparar eles querem conversar com o aluno e querem É saber face to face exatamente, mesmo, né? face to face, por que que você quer ir estudar, é o que eles querem saber. Como que você chegou a essa decisão? Uhum. Olha, aqui tem uma pergunta da Aline, tá? Ela fala: boa noite, eu tenho visto F1 de um intercâmbio que fiz em 2017 para estudar ESL. Uhum, Isso pode ser um ponto favorável para obter novamente? ok. Eh, Aline, o seu visto já expirou ou está válido? Seu visto já expirou, Aline? Ou ele está válido ainda? Aham. Ela deve... Bom, Expira este ano. expira esse ano, ok. Eh, então foi para estudar inglês, você recebeu um visto de estudante para estudar English as a Second Language, ESL, né. Se você fez tudo conforme tinha que fazer, manteve o seu status imigratório, o seu status não foi terminado, terminated por um motivo ruim, você foi, estudou e voltou, agora você quer voltar a estudar uma carreira de universidade, na verdade vai ajudar, porque você, foi como tinha que ir, né, veio aos Estados Unidos como tinha que vir, estudou e depois voltou para o Brasil, porque você veio para estudar inglês durante um período, e agora quer fazer faculdade, claro que vai lhe ajudar. Agora, se foi o caso de que você não manteve o status imigratório, então vai ter que explicar um pouco mais. Tá? É, Agora exatamente. se o visto está válido, eh, mesmo que tenha sido emitido para uma outra escola, por exemplo, uma escola de inglês e agora você vai para uma faculdade, às vezes a embaixada ou consulado americano, permite que o aluno use o mesmo visto, mesmo que foi emitido para outra escola, contanto que o visto esteja válido. Mas sempre você tem que confirmar com a embaixada ou consulado que emitiu o visto. Mandar um e-mail e falar: "Eu tenho esse visto válido, agora eu fui aceita à universidade tal, recebi uma I-20, quero saber se eu preciso aplicar para um novo visto F1 ou se eu posso usar o que eu tenho que ainda está válido". Então, em geral, eles costumam dizer que pode, usar. Às vezes, a embaixada ou consulado diz que não, que tem que aplicar para um visto novo. Por isso é que a gente diz que você deve se comunicar com uma embaixada ou consulado que emitiu o visto por e-mail, porque você tem por escrito, porque quando você entrar, chegar nos Estados Unidos, o oficial de imigração pode falar: "Ó, não, você tinha que ter um visto para essa outra escola", e você vai falar: "Não, mas eu consultei a embaixada ou consulado e aqui eles me falaram que eu posso usar", entendeu? Beleza, isso mesmo. E tem outra pergunta aqui da Mariana Oliveira Souza, e ela fala que como que funciona se ela nunca foi aos Estados Unidos e ela vai aplicar pela primeira vez para estudar lá. Desculpa. Hã, Mariana, tem que se preparar para a entrevista, você aplica para uma faculdade, uma universidade, recebe a I-20, aplica para o visto, e aí durante a entrevista eles vão te perguntar por que que você escolheu essa escola, por que que você escolheu esse programa, quanto tempo você vai estudar, qual foi o seu processo de eliminação quando você estava escolhendo as suas escolas, você tem a capacidade financeira de pagar pelas aulas, quem vai estar pagando pelas suas aulas, e onde você vai morar, quem vai pagar pela moradia. Então, é se preparar, mesmo que você nunca tenha vindo aos Estados Unidos, você tendo um motivo válido, estando preparada, sabendo por que escolheu a escola, o que que vai estudar, por quanto tempo e quando terminar a volta para exercer sua carreira no Brasil, não deve ter nenhum problema. É muito importante essa questão de sempre mostrar que você não quer ficar lá, você quer só estudar e voltar, né? É Que aí o porque visto sai mais é tranquilo, né, Regina? é porque a intenção do visto F1, the intention of the visa, é non-immigrant, é de não imigrar, tá? Você vem para estudar e volta. Perfeito. Então, todas as perguntas vão estar em volta dessa questão do non-immigrant.
Isso mesmo, perfeito. Agora é do Marcelo Franco, ele pergunta assim, uma pessoa que teve o visto negado a primeira vez, embora seja difícil conseguir o visto na segunda vez, qual a Uhum, postura ou o que uhum. fazer para aumentar as chances da segunda entrevista ser bem mais sucedida? Eu acho que você deve procurar a Argo, aquela companhia que eles te preparam exatamente para esse caso, porque é um caso delicado. Quando é denegado a primeira vez, a segunda, a terceira vez, sempre complica um pouco mais. Agora, quando você conversar com um profissional da Argo, eu falo isso porque eu já tive a a oportunidade de conversar com eles, de ouvir palestras que eles deram, e eu realmente acredito no serviço que eles fazem. Então eles vão te fazer perguntas sobre como foi a primeira entrevista, o que foi que você falou, o que foi que eles lhe perguntaram, e baseado na experiência deles, eles vão lhe direcionar para você, a gente fala to fix the deficiencies, né, as deficiências, para consertar essas deficiências da primeira entrevista e estar melhor preparado. Então eu diria que, a pergunta era: "Como que eu me preparo para fazer uma entrevista novamente?". Conversando com um profissional. Para se preparar novamente, né? Uhum, Muito é. bem. Agora a pergunta da Laura Perelberg. Ela pergunta o seguinte: a quantidade de vezes que a pessoa visitou os Estados Unidos previamente como turista influencia durante a entrevista? Não, porque se você veio como turista, se você tem a condição financeira de vir, a quantidade de vezes que você queira, não tem nenhum problema. Agora, indo como estudante, novamente você vai ter que responder por que que você escolheu a escola, qual foi o processo de eliminação, o programa que você quer estudar e a sua intenção de estudar e voltar. Ah, não tem nenhum problema vir as vezes que tenha vindo, contanto que que você manteve o status imigratório, não violou o status, não ficou além do tempo que deveria ficar. Isso é importante. Perfeito, Uhum, perfeito. Agora a pergunta da Esther de Andrade. uhum, Supondo que uma pessoa consiga o visto F1 com o objetivo de voltar para seu país de origem, mas no uhum, meio da jornada, ao estabelecer um network, entre uhum. outras coisas, acaba querendo ficar. O que pode ser feito? Bom, a intenção do visto é de vir estudar e voltar. Às vezes É, as coisas mudam, né, então, você só deve pensar nessa mudança quando acontecer. Agora, inicialmente, a ideia tem que ser de vir estudar e voltar. Não pode ser: "Ah, eu quero visto F1 porque eu sei que eu vou conseguir esse network e vou conseguir, vou ficar e vou trabalhar e nunca mais eu volto". Eh, aí o visto vai ser negado, com certeza, né. é. Ela A pode ficar trabalhando, talvez, né, um tempo com visto de trabalho, né, Regina? o Optional Practical Training é um benefício que os alunos internacionais têm, que permite que a pessoa trabalhe legalmente. É 1 ano de trabalho após cada nível de educação. É 1 ano depois do Associate Degree, 1 ano depois do Bachelor's, 1 ano depois do Master's, 1 ano depois do PhD, completamente legal. Ótimo, isso mesmo. Uhum. E agora é do Pedro Carvalho. É mais difícil conseguir o visto F1 quando se tira um GPA Year ou quando já tem uma idade mais avançada, 20 anos? Ah, 20 anos não é idade avançada. Como assim? Tem 20 anos e tá Me senti assim uma idosa. não. Não, não, não. O gap year é muito normal. A pessoa jovem termina o ensino médio e tira um gap year, né, que é aquele ano de descanso, de viajar, de conhecer, de descobrir coisas novas, é normal. E uma pessoa com 20 anos não passou de nenhuma idade, tá muito jovem. Inclusive a gente diz que, eh eu acho que entre 18 e 24, que a gente fala que é a idade tradicional de começar a faculdade, entre 18 e 24. É, verdade, isso mesmo. Uhum. Agora a Camila, ela pergunta: há algum problema se eu for com visto de turista lá nos Estados Unidos e pedir a mudança para o F1? Já está violando a intenção, né, porque o visto de turista de turismo é para
para vir e ver Mickey Mouse, né, ir para Disney, fazer turismo, conhecer as coisas, mas se a pessoa já está vindo com a intenção de fazer uma mudança de status imigratório nos Estados Unidos, já, na verdade, falando seriamente, quando você entra chega no aeroporto, no Port of Entry e pede ao oficial de imigração para entrar, o oficial de imigração vai te perguntar o que que você veio fazer. Se você está vindo com visto de turista, o B2, você vai falar: "Não, vim para ver Mickey Mouse, vou para Disney, né, vim a turista". Mas quando você já está com aquela intenção de vir para estudar, não deve vir como turista, deve aplicar como estudante, vir com visto de estudante, porque essa é a verdadeira intenção. Eu acredito que a pessoa tem que sempre falar a verdade, né. Então, se quer vir estudar, venha com visto de estudante. Muito bem, isso mesmo. Agora o Uhum, Marcelo Franco pergunta novamente: a uhum. Argo trabalha com todo o processo de aquisição do visto ou apenas com a preparação para a entrevista? Eles fazem um processo de consultoria, só uma preparação para o visto, porém eles são eh funcionários consulares que trabalharam emitindo visto, que fizeram esse processo de entrevista com 100.000 candidatos, que têm décadas de experiência. Eles não vão processar o visto para ninguém, eles só vão, te, aconselhar, preparar para a sua entrevista, para você, eh, verificar o que que não foi certo na primeira entrevista, né. É verdade. Nós Uhum. temos muitas perguntas, Regina, vamos selecionar umas 2 ou 3? O que que você acha? Pode ficar à vontade, se quiser passar do tempo também não tem problema não. Vamos lá. A Laura de novo, Laura, pergunta: Uhum, "Tenho parentes americanos que são próximos a mim. Devo hum. reforçar na entrevista que tenho laços fortes com o meu país de origem para assegurar o officer que não Aham. tenho a intenção de imigrar?" Como eu disse antes, a gente tem que sempre, falar a verdade, né. Então vamos supor que esses parentes, vão lhe oferecer a possibilidade de moradia, de repente você não tem que pagar, vai morar com um tio, com uma tia, e não tem que pagar por casa, comida, só tem que pagar pelas suas aulas. Perfeito, isso existe, mas você deve ser clara que é isso que está acontecendo. Meus pais vão pagar pelas aulas, o meu tio vai me dar casa, comida, eu vou morar com meu tio. Eles já moram lá há muitos anos e eu tenho esse sonho de estudar tal carreira, eu escolhi tal universidade. Eles me falaram que é uma universidade muito boa, porque eles moram perto dessa universidade. E eu, então, decidi que vou estudar, porque essa oportunidade apareceu e eu acho importante. E o que que você vai fazer depois dessa graduação, que é o importante, você tem que explicar como é que você quer usar esse curso quando você voltar para o Brasil. Exatamente. Isso Uhum, aí. E o Marcelo Franco, ele fala novamente aqui, que ele tem mais de 30 anos e uhum, ainda tem esperança dele conseguir esse visto para fazer minha segunda licenciatura em inglês? É uma pergunta. uhum. 30 anos, novamente, muito jovem, não sei por que que você está tão Com preocupada. certeza. E é uma segunda licenciatura, quer dizer que você já deve ter um bacharelado e agora vai fazer um segundo bacharelado. O importante agora é explicar por que que esse segundo bacharelado, vai te ajudar, como que vai te ajudar profissionalmente. Então, vamos supor que você tenha feito um bacharelado em administração de empresas, né, em, gestão. E agora você pode até estar trabalhando na área, em gestão, e você soube que tal universidade tem um bacharelado em logística, em supply chain management, e você acha que esse programa em logística e supply chain management vai lhe dar melhores oportunidades de trabalho no Brasil. E mais ainda, porque o programa vai ser em inglês, e você tem intenção de trabalhar com companhia A, B e C, que são multinacionais no Brasil e que você vai ter melhores condições de trabalho se você tiver uma licenciatura em inglês nessa área. Nenhum problema. Perfeito, legal. Então, Uhum. Marcelo, olha aí, novíssimo ainda, vai para cima. Novíssimo. Agora é da Fabiana. Se você é estudante e pretende ir para estudar
mas Aham. também morar depois de terminar a faculdade, seria certo aplicar o visto de imigrante ou seria melhor ir estudar com o visto F1, depois voltar para o Brasil e aplicar o visto imigrante? Se a intenção é de vir e morar nos Estados Unidos, o F1 não é o visto correto, porque o F1 é para estudar e voltar. Se existe a possibilidade de aplicar para um visto de um status imigratório de permanent resident através de um familiar, de outra forma, isso é o que você quer, morar nos Estados Unidos, então esse é o que deve seguir, não o F1. F1 é non-immigrant. Eles É vão sempre contra um com o outro. sempre praticar a sinceridade mesmo e a verdadeira intenção, né? Como você falou desde o início, né, Regina? É, claro. Bom, terminaram as perguntas, então eu vou fazer uma última, que na verdade nem é uma pergunta, eu quero que você faça uma consideração, se possível. Aham, Você, na verdade, até falou um pouco aí dentro da sua apresentação, aham. sobre quais as facilidades para você fazer um associate degree no centro de Belo Horizonte, né? Uhum. Em relação a esse visto, a transferência, qual que é essa facilidade aí, desde já Claro, ter essa bagagem aqui? claro, com certeza, porque, por exemplo, o Associates of Arts são os 2 primeiros anos de um bacharelado. Então, quando você vai para essa entrevista e eles vão te perguntar por que que você escolheu tal programa, tal universidade, tal programa, você fala, porque eu já fiz um programa americano aqui em Belo Horizonte, já fiz o meu associate degree, o primeiro e segundo ano, e essa universidade para onde eu vou tem uma articulation agreement, tem um acordo com a Broward College, que os alunos têm essa graduação, eh, vão ser aceitos para continuar o programa em tal carreira, em tal bacharelado. Inclusive, eles oferecem uma bolsa de estudos, porque muitos dos alunos da Broward College de Belo Horizonte têm essa vantagem, essa chance de transferir para os Estados Unidos, não só para universidades excelentes, mas também com bolsas de estudos para essa transferência, que tem universidades oferecendo 50% de desconto, 30% de desconto, coisas assim fantásticas. Então você, vai para essa entrevista e vai falar que já fez os 2 primeiros anos desse programa americano e que está indo para terminar os últimos 2 anos nesse bacharelado, que vai fazer em tal universidade, porque tem um acordo com a Broward e que eles estão te oferecendo uma bolsa de estudos. Imagina, Nossa, super tudo reforçado. E tudo aí, perfeito. dá visto, sim, 100% aprovado, né? É, a Broward College nos Estados Unidos tem mais ou menos 1.200 state colleges, né? E a Broward College, há uns dias atrás, recebeu pela 4ª vez a nomeação entre os 10 melhores dos Estados Unidos, pelo Aspen Institute. Eu falo 10 melhores, mas na verdade nós estamos assim entre as 5 melhores dos Estados Unidos. Então, entre as 5 melhores de 1.200, eu acho É que é grande muito coisa. bom. É É muito top, bom, né? é Top, top. é top. Então é isso. Então eu fiz um programa com a Broward College em Belo Horizonte. A Broward College, baseado na Aspen Institute, está entre as 5 melhores do país. E agora eu estou indo para tal universidade, fazer 2 anos mais, terminar o meu bacharelado, e eles até me ofereceram uma bolsa de estudos. Bom Que é- demais, gente. Então, pessoal, aproveitem essa oportunidade, que ela, na Uhum, verdade, ela é única. Nós somos os únicos que estamos aqui no Brasil com esse credenciamento. é, É possível esse sonho de você concretizar a sua educação internacional e continuar o seu caminho aí, é, independente da idade, né, Regina? Independente da claro, idade. Você quer fazer uma jovem demais. nova graduação faça, a gente já teve alunos aí que fez novas graduações e foi sucesso, está lá nos Estados Unidos, então assim, É, aproveite, gente, nós vamos deixar aqui nossos contatos, tá? E também nós vamos entrar em contato com vocês para saber como é que foi tudo, se tem alguma dúvida, tá bom, pessoal? E eu gostaria de agradecer novamente a participação de todos, principalmente a equipe Broad, que está sempre em todas as nossas lives, né? E, e principalmente a nossa querida Regina Carvalho, obrigada. sucesso de pessoa, uma pessoa muito experiente, que nos deu assim muita luz aí em relação aos vistos e transferências, são dúvidas muito recorrentes dos nossos alunos e pessoas de fora, né, Regina? Claro. Você queria falar É. alguma coisa, Regina?
Não, só agradecer pela oportunidade. Eu acho assim excelente ter essa oportunidade de falar com os alunos, de explicar um pouquinho do que eu sei, e eu espero que tenha dado assim uma luz, né, para muitos de vocês no sentido de que, ok, não tinha pensado nisso, mas agora já sei, vou me preparar nesse sentido. Porque às vezes a gente acha que o dossiê é o importante, né, a quantidade de papéis, eles não querem saber disso. Com certeza. Então tá, Tá bom? pessoal, excelente Ok. noite para vocês, obrigada por tudo, e na próxima webinar venham com a gente de novo, novos assuntos e vamos conversar, tá bom? Ok. Boa noite Tchau, para todos, pessoal, agradecendo. Beijo, beijo. Tchau, tchau. tchau. Aquela música sua, hein, Regina? Depois eu quero que você passe para mim, Regina. Tá no PowerPoint. Eu nem sei como que colocaram aquilo no PowerPoint Bom demais. Uhum. Eu sou igual o Marcelo, eu adoro jazz. Aham. Acho blues, jazz, É. é muito legal. Acho que dá uma certa, assim, tranquilidade, né? Você viaja, assim, na música, né? É bom, Demais. É. bom demais. Então vou sair então, né, gente? Pode ir. Muito obrigada, Regina, te Regina. Tchau. agradecer, não tem Grande beijo para palavras, você. tá? Uhum. Muito obrigada, até Oh, de mais. nada, de nada. Tchau. Tchau, Tchau. tchau. Beijinho. Tchau.